Olá, meus queridos, bom dia. Você não faz nem ideia que o mês de janeiro já foi. 2021 agora tem apenas 11 meses para ser vividos, porque o mês de janeiro se findou ontem, 31 dias. E agora começa 1º de fevereiro, um mês que às vezes ele é menorzinho e passa mais rápido que janeiro, né? O pessoal já está voltando para o trabalho, aqueles que tiraram férias em janeiro, outros ainda estão começando a pensar nas férias, mas a verdade é que o Brasil volta, né, sempre depois do carnaval, e esse ano nem tem carnaval, né, meus irmãos? Então a gente já tem que voltar antes mesmo, né? Então, retomando as atividades, muita gente. E a verdade é essa, o mês de janeiro já foi, agora temos fevereiro, então vamos desfrutá-lo, vivê-lo, né, na presença do Senhor intensamente. Estou muito feliz, vi alguns queridos depois de um tempão, foram à igreja com todo cuidado, máscara, distanciamento, álcool gel, medição da temperatura, cuidados para que, né, não pudesse ter contaminação. Estamos fazendo esse cuidado, temos visto o número de pessoas dentro do nosso templo aumentando, dentro daquele distanciamento, as cadeiras, né? E estamos realmente conversando sobre um segundo culto, domingo à noite, né? E no modelo ainda a gente não sabe, bem provável que a gente vai fazer talvez com mensagens diferentes, porque todos serão transmitidos pela internet mesmo, então você pode vir de manhã e à noite você pode optar ficar em casa, mas você vai poder assistir o culto também, ninguém vai perder, né? Todo mundo vai ganhar, como dizia a Dilma. Na verdade, a Dilma dizia que todo mundo ia perder, mas a gente aqui faz um contrário, né? Se você ficar em casa no domingo à noite porque participou do domingo de manhã e assistir uma outra palavra, participar de um outro culto, você vai ganhar também, né? Então estamos pensando para a retomada, talvez aí ou no meio de fevereiro ou em março, a gente retomar os cultos à noite também, tá bom? Isso é uma coisa que a gente está pensando aqui. Temos que retomar as coisas, né? Então vamos retomar. Muito bem, queridos. Hoje eu queria dar aqui o bom dia aqui aos queridos, Andréia, a Reta, bom dia, Rudibete, Nívia, foi muito bom ver vocês ontem, Nívia, Almir e o Anderson, Carlos e Roberto Brown e Iris, também muito bom ver vocês. Marlene, bom dia. E Egídio também, bom dia. E esses queridos, aqui tem outras fotos aqui que a gente não consegue ver, porque meus olhinhos ficam ceguinhos pelo tamanho da tela, mas sejam muito bem-vindos todos que estão conosco, participando desse tempo aqui. Queridos, o texto de hoje é um texto dentro de Levítico, um texto muito interessante. O que me chama a atenção, lendo o Velho Testamento, principalmente os primeiros livros ali, quando começa Êxodo, Levítico, onde vão ser dadas as normas, as regras, né, das leis, a respeito do relacionamento do povo com Deus, do relacionamento do povo com o povo, né, entre si. Eu acho absurdamente fantástico a riqueza de detalhes que o texto tem. E assim, é algo muito incrível a organização e o modo como Deus passa isso. E era a lei de Deus, era simplesmente ler e obedecer, lia para o povo e o povo obedecia. Mas o capítulo 13 e 14 de Levítico vai trazer aquelas recomendações a respeito do mofo da casa, vai falar sobre a lepra, como é que deveria ser o procedimento. E é tão interessante que eu já li esses textos outras vezes, a gente lê e tal, mas esse ano a leitura desse texto ela está recheada de muito significado, porque nós estamos vivendo a pandemia e de uma hora para outra nós nos vimos com esse texto aqui acontecendo na vida da gente, né?
aquela coisa, olha, nos menores sintomas, você deve então fazer o seu recolhimento, deve fazer a sua quarentena de tantos dias. No começo era de 14, 13, 10, né? Na nossa cidade aqui, por exemplo, passaram esses números, e hoje são 7 dias. E aí quando você lê o texto bíblico mostra, por exemplo, a questão da lepra. Se alguém vir alguma na parte da sua pele, uma parte esbranquiçada ou avermelhada ao redor, deve procurar então o sacerdote fará um exame para ver se essa pele é isso mesmo, se é a lepra. Se for lepra, ele ficará 7 dias recluso, né, distante das pessoas, né? Ele está cerimonialmente impuro. E aí ele precisa, então, logo após passado esses 7 dias, ele tinha que voltar ao sacerdote para comprovar que ele foi curado ou não. Se a pele tivesse com mais erupções, então era uma lepra muito mais forte, ele tinha que voltar para a quarentena. Lendo isso, a gente percebe que, olha só o que acontecia no Velho Testamento, como Deus, na sua sabedoria, estava ali cuidando do povo. Havia uma crença que a lepra era contagiosa. Aliás, no Velho Testamento essa era uma crença, e até muitos dos nossos queridos até o século passado sofreram disso, né? Alguns de nós que estamos ouvindo aqui talvez saibam de histórias de leprosários, lugares onde eram colocados pessoas com lepra, porque acreditavam que elas poderiam ser contagiosos e outros poderiam ter um surto de lepra. Hoje já descobrimos que a hanseníase ela não é transmissível, né? Agora, não é como um vírus, né, que a gente tem, por exemplo, agora o Covid. As instruções, por exemplo, sobre o mofo, né, teria que esvaziar a casa e o sacerdote ia lá examinar se esse mofo, e a casa ia ficar lá parada. Se o mofo não mudasse, eles teriam que raspar as pedras, retirar as pedras, substituir as pedras, levar para um outro lugar essas pedras, substituir, passar um barro novo, né? Se ele chegasse, o sacerdote, depois de outros 7 dias, constatasse que não tinha mais nada, a casa estava cerimonialmente pura. Tudo isso para preservar o povo, tudo isso para cuidar da saúde do povo. Eu quero ler Levítico 13, versículo 59. Diz assim: essas são as instruções referentes ao mofo que contamina roupas de lã ou linho, tecidos lisos ou trançados ou qualquer objeto de couro, e dessa forma que o sacerdote determinará se os objetos estão cerimonialmente puros ou impuros. Então aqui ele está falando do mofo, mas capítulo 13, 14 e 15 em diante vai estar falando a respeito desses rituais de purificação. Ele precisava ser banhado, ele precisava lavar, determinado momento ele tinha que raspar todos os pelos do corpo, e ele tinha que banhar-se para ser cerimonialmente puro. E nós estamos vivendo exatamente nesse tempo onde no menor sinal de um espirro, hoje você pode, sei lá, você pode entrar num lugar e dizer, ó, é um assalto. O pessoal vai ficar menos assustado do que se você começar a espirrar lá dentro, né? Então a situação está assim. Ao mínimo sinal, você deve então procurar uma unidade de saúde ou alguma coisa assim, ou um telefone, ou fazer uma consulta. E aí, se você estiver com sintomas, você vai ficar afastado. A gente está vivendo isso. Agora, o que eu tiro de lição para isso? Eu tiro uma lição da palavra de Deus e desse tempo agora. Eu estava conversado com alguns queridos, né? E o que a gente precisa primeiro é tirar todo o processo de ideologia desse momento e aprender alguma coisa nova com ele. Por exemplo, quando a gente via os nossos queridos lá asiáticos, chineses, japoneses, coreanos, andarem com máscaras nas ruas em determinado momento, a gente ria deles e achava isso um absurdo, né?
porque, meu Deus do céu, olha, onde já se viu, né? Agora, por causa da pandemia, nós estamos aprendendo uma coisa. Eles estão fazendo um processo muito interessante. Ao mínimo sinal de que eles estavam talvez com uma virose, com um vírus que poderia espalhar para outros, ele então colocava a máscara, ou para ele cuidar para que alguém esteja com o vírus, ou ele cuidando para que outros não peguem. E é muito interessante que isso demonstra um cuidado com a saúde que às vezes a gente não tem. Principalmente nós brasileiros, né? A gente tem uma dificuldade aí no segmento brasileiro e no segmento homem, né? Nós homens temos uma dificuldade de cuidar da nossa saúde, de fazer pequenos ajustes, né? Para que a gente não tenha pioras. Ao mínimo sinal de alguma coisa, a gente toca o barco, a gente não para, né? Antes, imagina só, eu conversando com o pastor Claudino ontem, né? E a gente dizendo disso. Ele disse assim, antes se alguém chegasse assim e falasse, olha, eu estou com resfriado e eu não vou na reunião porque eu não quero que vocês se contaminem e tal, todo mundo ia dizer que ele é um preguiçoso e inventou um jeito de matar a reunião, matar o trabalho, né? Porque estava com uma virosezinha ou um vírus ou uma coisinha assim. Hoje a gente tem esse outro pensamento, né? Então esse cuidado com o nosso corpo, né? Cuidado porque nós somos templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar também. Nós, homens, fazendo os nossos exames periódicos, as mulheres fazendo os seus exames periódicos, porque pequenos sinais podem, se eles forem cuidados, podem tirar de uma grande tragédia, né? O mínimo sinal que você começou a ter algumas coisas aí no seu coração, vá ao médico, ou faça algum exame, ou cuide-se de alguma forma, né? Estou vendo aqui que eu não estou andando muito bem, dores de cabeça, aí mede a pressão, tem um aparelhinho, descobre que a pressão está alterada. A pressão não está alterada porque ela está alterada, amanheceu alterada, alguma coisa está causando isso. O que eu acho interessante lendo o texto bíblico é que Deus levou isso, colocou isso no nível tão sério que as doenças ou os quadros como mofo ou lepra, ele então estabelece que, olha, você precisa ir ao sacerdote, você não pode ficar assim em casa, você tem que se cuidar. Primeira coisa, purifique-se, né? Ou seja, fique isolado, tal, cuide-se. Esse era o jeito dele dizer, cuide-se, para que os outros não peguem também, né? Segundo, haverá um tempo que você vai ter que ficar isolado, 7 dias. Eu acho interessante, né? Como é que foi estabelecido 7 dias? E eu me lembro que todas as vezes que alguém falava alguma coisa, por que esse tempo de 7 dias? Eu fico pensando, eu também não sei, o povo de Israel deve ter chegado lá, o sacerdote falou assim, você está com lepra, você tem que ficar 7 dias em casa, ninguém pode te ver, as roupas, nós temos que lavar tudo que você está usando, temos que ter um cuidado com a higiene pessoal, porque isso aí é contagioso e é perigoso. Eles não sabiam que não era contagioso. E aí, ninguém falava assim, onde já se viu? Por que é 7 dias? Acho que a gente anda questionando tanta coisa que a gente precisa aprender também com o texto bíblico. Aí, a gente precisa cuidar da saúde. A gente precisa saber que é um novo normal, que é uma nova realidade, que realmente, conversando com os irmãos, né, também, que chegaram e disse assim, eu até não estava vindo na igreja, porque eu achei que ia ser tão formal e tão triste, porque a gente não podia cumprimentar ninguém e tal, que eu achei que não viria. E aí veio e disse, puxa, que foi tão legal, porque nós estamos aprendendo, não vai para sair abraçando e beijando e todo mundo, não dá. Mas a gente tem que entender que isso é para preservar a saúde das pessoas, mas não quer dizer que a gente também não possa mais ter mais contato, né, visual com ninguém e que o contato visual não seja bom. Por isso o texto de hoje, de Levítico 13:59, me inspira a entender que às vezes nós estamos
jogando questões, idealizando ou ideologizando circunstâncias que na verdade são de saúde. Que daqui para frente você e eu vamos ter que ter esse cuidado. Eu particularmente, se eu tiver um dia, depois de passar todo esse negócio, vacinado e tal, mas eu amanhecer meio assim, com a febrezinha, espirrando, eu vou botar minha máscara, vou levar meu álcool, vou dizer, ó gente, eu tô resfriadinho aí e tal, então estou usando a máscara até para preservar vocês, vamos manter aqui um distanciamento entre vocês, vamos abrir aqui as janelas para ficar... não tem nada a ver com política, ideologia, tem a ver com cuidado com o outro irmão. E era essa preservação que Deus tinha a respeito das leis lá, que tem a ver com mofo, com lepra, que a gente lê. É porque, imagina só, um povo no meio do deserto não tinha unidade básica de saúde, não tinha UTI, não tinha medicação, não tinha nem o tratamento precoce que alguns falam, e nem o outro tratamento, não tinha nada, não tinha vacina, não tinha nada. Se esse povo começa a ficar doente, matava todo mundo, morria todo mundo. Por isso Deus então faz essas prescrições, esse protocolo de saúde. Irmãos, queridos, eu sei que nessa manhã você queria ouvir talvez uma palavra do tipo que o Senhor está contigo, que nós vamos vencer essa batalha. Sim, eu creio nisso tudo, mas também a gente precisa fazer a nossa parte. Por exemplo, esse ano, eu e Cris geralmente ficamos resfriados em alguma coisa, em algum momento. Eu tenho rinite e tal. Por causa do uso da máscara e dos cuidados que a gente teve, eu não tive nenhum tipo de resfriado. E eu tenho casos de outras pessoas também que não tiveram. Por quê? Porque acabaram não tendo contato com outras pessoas. Graças a Deus por isso, né? Então, esse aprendizado seria importante a gente levar para as próximas vezes, né? E que o cuidado com o próximo. Esse era o princípio da lei do mofo, da lepra, das outras coisas que são colocadas aqui. Deus estava dizendo, deixa eu preservar esse povo no deserto, né? Deixa eu cuidar desse povo para que ele não morra, porque é meu povo e eu amo. Então, preservar a vida, cuidar da sua saúde, fazer os exames preventivos, obedecer às prescrições médicas. O médico falou que você tem que fazer uma dieta, cuida para fazer a dieta. Olha, está falando que você tem que fazer a caminhada porque senão teu coração não aguenta. Faça a caminhada. Cuide. São leis que Deus colocou, naturais. Não precisa mais ser cerimonial, porque aqui depois ele tinha que apresentar um cordeiro, né, uma rolinha, tinha que matar esse animal, aspergir o sangue dele nas bodas do altar. Essa era a parte cerimonial. Mas a parte antes era a parte de cuidado mesmo. Você tem que tomar um banho, né? Mandava o povo tomar banho, né? Era interessante os textos bíblicos. Da mesma forma hoje, né? Olha, cuide-se, faça a sua caminhada, cuide da sua saúde, Deus preservando a gente. Para terminar, eu assisti um desses programas, né? Quilos Mortais, e achei aquilo realmente muito triste, porque tem a ver com essa questão do cuidado, né? É muito difícil para a pessoa num quadro, nesses quadros, em tantos outros quadros, né? E até que a pessoa realmente ela não conseguiu. E depois de várias internações, várias dietas, ela fez 2 cirurgias e mesmo assim não conseguiu, o coração não aguentou. A gente precisa realmente levar a sério como se fosse uma lei do Senhor, porque é uma lei do Senhor, porque é a nossa vida e ela é preciosa demais. Por isso, nós estamos vivendo esse tempo onde, nos mínimos sintomas fique em casa, ou se você não pode ficar em casa, evite o máximo o contato com as pessoas. Você não pode evitar o contato com as pessoas, use máscara e tal. Que eles não encarem isso como uma questão ideológica, uma ordem mundial. Encarem isso como um jeito de cuidar de você e das pessoas. Também Deus se importa com a sua saúde física. Isso também é espiritualidade, isso também é saudável. Bem? Muito bem. E eu queria orar então por você, pela sua saúde física, emocional. Quero orar para que o Senhor te dê sabedoria
para andar nesse mundo tão maluco que a gente vive, cheio de fake news, de um lado, do outro, fake news do lado esquerdo, fake news do lado da direita, e a gente está no meio disso tudo como igreja, tentando ver o que Deus nos ensina. Esse texto nos ajuda nisso. Vamos orar? Vamos orar por essa semana, orar pelos nossos queridos, orar pelos enfermos, orar pela nossa igreja, orar também por esse momento aí que o Senhor nos dê condição de ter a vacina e aqueles que vão querer tomar a vacina possam ser imunizados, né? Porque eu sei de queridos que realmente só vão sair de casa ou só vão voltar ao convívio da vida em célula, da vida em igreja, da vida social depois de imunizados. Por isso, estamos clamando por isso, que o Senhor esteja cuidando. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai amado, nós te louvamos porque o Senhor coloca na tua palavra leis tão claras a respeito da saúde do povo, leis a respeito de como se purificar de uma lepra naquele tempo, como purificar a casa com mofo, coisas que a gente lia antes e não conseguia entender porque não fazia sentido para nós. Mas hoje, esse ano, no meio dessa pandemia, entendemos que precisamos cuidar de algumas coisas já nos mínimos sintomas, no começo, para que eles não se tornem casos graves e complicados que podem levar até a nossa vida, a nossa saúde e a nossa vida. Senhor, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor esteja cuidando da saúde de cada um, mas também, Senhor, que o Senhor dê entendimento a cada um de nós, para que façamos a nossa parte, assim como cada homem, cada mulher que recebia a ordem lá do sacerdote para ficar os 7 dias reclusos, eles tinham que obedecer, que nós tenhamos essa obediência nos exames que a gente tem que fazer, nos exercícios físicos que temos que fazer, na tomada dos remédios que temos que tomar, no cuidado com a alimentação que temos que ter, tudo isso para que a gente possa receber do Senhor a bênção de uma saúde física e os cuidados que o Senhor tem feito. Senhor, que a gente possa amar o corpo que o Senhor nos deu, não amá-lo idolatrando, mas sim amá-lo por respeito, por amor ao Senhor, e agradecer porque o Senhor nos deu o corpo para a gente poder viver. Obrigado, Deus, pela tua bênção, Senhor, da saúde. Por isso, nessa manhã, aqueles que estão enfermos, eu clamo em nome de Jesus. Toca nesse físico, restaura essa saúde, traz, ó Deus, cura esse corpo, faz o teu milagre. Aqueles que estão na cama, impossibilitados, ó Deus, que eles possam retornar, Deus, ao convívio de andar, de se exercitar. Aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor tire, ó Deus, esse mal-estar para que ele possa voltar para os seus queridos. Aqueles, ó Deus, que estão nesse momento vivendo o drama de ter um parente, ó Deus, num quadro tão complexo já, numa UTI, ou, ó Deus, com os últimos momentos de vida, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Oramos pelo Rafael, seus exames, oramos, ó Deus, pelo Celso, que teve Covid e está sentindo outros sintomas também, que o Senhor tenha misericórdia. A irmã Margot, Senhor, que luta com o câncer, a Márcia, que também está, ó Deus, numa luta muito grande contra o câncer. Clamamos, ó Deus, pela vida desses queridos e tantos outros, Senhor. Oramos, ó Deus, para que nós possamos cuidar mais da nossa saúde, tanto a física, quanto a emocional, quanto a espiritual. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos, uma semana abençoada na presença do Senhor, e conto com as orações de vocês pela nossa igreja, e também conto com aqueles que podem voltar, que voltem, por favor, que venham. Vai ser muito bom a gente ver cada um juntos, tá bom? Deus abençoe, um abraço e até amanhã.